Você quer saber por que a festa de Cabanas tem uma ligação com o reinado milenar de Cristo? Então fica comigo até o final desse vídeo. Como faz tempo que eu não gravo um conteúdo profético, hoje eu resolvi falar a respeito das profecias que envolvem a festa de Cabanas, que é a festa que a gente vai celebrar na semana que vem. A gente já sabe que essa é uma festa aberta, em que todas as pessoas podem participar. Mas a festa de Cabanas acontece no 7º mês judaico, ou seja, após 7 luas novas contadas a partir do mês de Páscoa. A Páscoa que é simbolizada pela libertação que a gente recebe pelo sacrifício do Cordeiro, que é representado pela pessoa de Jesus. E aí, pensando nos principais marcos espirituais que a gente tem no ano, após a Páscoa, se a gente contabilizar 50 dias, a gente cai então no dia de Pentecostes, que é aquela festa de abertura da colheita anual. Já o 7º mês representa uma colheita final, por isso que a festa de Cabanas também é compreendida como uma festa da colheita final, ou seja, da colheita dos últimos dias, ou ainda do retorno de Jesus. Muita gente inclusive acredita que Jesus deve voltar num dia em que está acontecendo a festa de Cabanas, mas eu vou explicar nesse vídeo de hoje por que as profecias não dizem exatamente isso. Na verdade, a festa de Cabanas, que é uma festa de 8 dias, em que no primeiro dia a gente monta as cabanas e no último dia a gente realiza o dia mais importante da festa, que é aquele momento em que Jesus participou dessa festa também ali, relatado no Evangelho de João. Aliás, como nesse evento Jesus aparece ali no final da festa, muita gente considera que o retorno de Jesus deve se dar no último dia da festa de Cabanas. Mas eu vou aprofundar com vocês hoje alguns textos proféticos que mostram que na verdade é muito mais que isso. Vem comigo então para o texto de Zacarias 14, lá no verso 1. Diz assim: vejam, o dia do Senhor vem, quando no meio de vocês os seus bens serão divididos. Reunirei todos os povos para lutarem contra Jerusalém. A cidade será conquistada, as casas saqueadas e as mulheres violentadas. Metade da população será levada para o exílio, mas o restante do povo não será tirado da cidade. Depois o Senhor sairá à guerra contra aquelas nações, como ele faz em dia de batalha. E aqui eu estou lendo para vocês o último capítulo em que o profeta Zacarias narra a respeito do fim dos tempos, em que ele se refere ao dia do Senhor, que é o dia em que ele chega para guerrear contra as nações e trazer libertação para o seu povo. Só que, claro, que entendemos que isso tem um significado espiritual, não necessariamente literal. E aqui nesse capítulo é dito que Jesus então será o rei de toda a terra, mas eu vou dar um salto até o verso 16, em que diz assim: então os sobreviventes de todas as nações que atacaram Jerusalém subirão ano após ano para adorar o rei, o Senhor dos exércitos, para celebrar a festa de Cabanas. Se algum dentre os povos da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos exércitos, não virá para ele a chuva. Se os egípcios não subirem para participar, o Senhor mandará sobre eles a praga com a qual afligirá as nações que se recusarem a ir celebrar a festa das cabanas. Sim, essa será a punição do Egito e de todas as nações que não forem celebrar a festa de Cabanas. Você vê que apareceu aqui pela 3ª vez a festa de Cabanas. E naquele dia estará inscrito nas sinetas penduradas nos cavalos, separado para o Senhor. Os caldeirões do templo do Senhor serão tão sagrados quanto as bacias diante do altar. Cada panela de Jerusalém e de Judá será separada para o Senhor dos exércitos, e todos os que vierem sacrificar pegarão panelas e cozinharão nelas. E a partir daquele dia nunca mais haverá comerciantes no templo do Senhor dos exércitos. E eu acho que você deve ter percebido que a festa de Cabanas não está ligada simplesmente com a volta de Jesus, mas principalmente com o reinado milenar de Cristo. Isso que a gente pode ver lá em Apocalipse. E no capítulo de Apocalipse 18, também existe uma referência para os comerciantes, os negociantes dessa terra, aqueles que representam e que lamentam pela queda da Babilônia. A Babilônia que representa todo esse mundo, todo o seu dinheiro, conquistas, poder e fama. Então a gente vê aqui
que diante da queda da Babilônia, no verso 11, os negociantes da terra chorarão e se lamentarão por causa dela, porque ninguém mais compra a sua mercadoria. Então, esse capítulo todo, depois você pode dar uma olhada com calma, existe uma referência muito grande da conexão da Babilônia com o comércio. Isso que a gente viu ali no último verso do livro de Zacarias. Mas para que você entenda melhor qual é o contexto da queda da Babilônia, então a gente vai voltar a alguns capítulos no livro de Apocalipse. Então lá no capítulo 11, no verso 15, diz assim: o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve altas vozes no céu que diziam: o reino desse mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então aqui existe uma referência de um reinado de Cristo que chega na sétima trombeta, ou seja, no sétimo anjo quando toca a sétima trombeta. Isso que tem uma ligação muito forte também com a festa de Cabanas, que também ocorre no sétimo mês. É como se a gente pudesse pensar assim, que as 7 luas novas que acontecem no ano representassem 7 trombetas, e quando a última trombeta é tocada, ou seja, quando a trombeta do sétimo mês é tocada, então existe aí anunciado o retorno de Jesus, para que se inicie então o reinado milenar de Cristo. E uma coisa que deixa as pessoas confusas é que em Apocalipse, na sétima trombeta, a gente tem então a abertura das 7 últimas pragas, ou as 7 últimas taças da ira de Deus, ali relatadas no capítulo de Apocalipse 15. E olha como é interessante, a própria festa de Cabanas também tem a duração de uma semana, ou seja, tudo se passa como se fosse um ciclo de 7 dentro do tempo de 7 meses. Então percebeu? Assim como as 7 taças da ira de Deus estão na sétima trombeta, os 7 dias, ou os 8 dias de Cabanas, estão dentro do sétimo mês judaico. E um comentário importante é que não fui eu que inventei essa conexão. Isso está relatado em algumas interpretações de profecias relatadas por Isaac Newton, aquele mesmo cara das 3 leis da física. Agora eu vou dar um salto com vocês lá para Apocalipse 16, ali no verso 14. Diz assim que são espíritos de demônios que realizam sinais miraculosos. Eles vão aos reis de todo o mundo, a fim de reuni-los para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Então você percebe aqui uma referência lá para o livro de Zacarias, em que as nações vão estar reunidas para o grande dia da batalha. Esse dia da batalha que também tem uma referência com o local em que existe essa batalha final, que também é chamado de Armagedon. Agora eu vou dar um salto para o capítulo seguinte, mas depois você dá uma analisada no contexto com calma, que é dito assim no verso 14: guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. E é no capítulo 18 então que está narrada a queda da Babilônia, em que os comerciantes lamentarão por ela. Ali nos últimos versos diz assim, no verso 23, nunca mais brilhará dentro de seus muros a luz da candeia, nunca mais se ouvirá ali a voz do noivo e da noiva. Seus mercadores eram os grandes do mundo. Todas as nações foram seduzidas por suas feitiçarias, palavra que vem do grego farmakeias, ou seja, farmácias. Nela foi encontrado sangue de profetas e de santos e de todos os que foram assassinados na terra. Então aqui a gente percebe que a Babilônia tem essa característica de matar os profetas que Deus envia. Mas então como acontece essa batalha final? Então ali no capítulo seguinte, no 19, a gente vai ver aqui no verso 11, vi o céu aberto e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça, seus olhos são como chamas de fogo, e em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece e ninguém mais. Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é a Palavra de Deus. Os exércitos do céu o seguiam, vestidos de linho fino, branco e puro, e montados em cavalos brancos. De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. Ele as governará com cetro de ferro. Ele pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis
e Senhor dos senhores. E com tudo isso fica claro que esse cavaleiro do cavalo branco, pelo menos nesse capítulo, se trata da pessoa de Jesus, ou seja, é o retorno de Jesus. E o que acontece então nesse reinado milenar de Cristo está descrito no capítulo 20, que é o seguinte, em que diz assim: vi tronos em que se assentaram aqueles a quem havia sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então aqui a gente tem então a referência da ressurreição dos mortos no início do reinado milenar de Cristo, fazendo também a conexão com a profecia de Zacarias capítulo 14. Diante de todas essas coisas, fica para a gente um chamado para que a gente não venha se encantar com todos os prazeres da Babilônia, pois eles serão passageiros, assim como a Babilônia também tem seus dias contados. E eu desejo de coração que você, que todas as pessoas tenham essa oportunidade de participarem dessa festa de cabanas. Isso que não representa simplesmente um momento festivo, mas sim uma experiência daquilo que deve acontecer com esse reinado de Cristo sendo instituído na Terra. E uma pergunta que fica é como a gente se prepara então para essa festa de cabanas. Uma grande dica para nós é que existem 2 dias importantes dentro do 7º mês. A festa de Lua Nova, que abre o 7º mês, coincide com o dia das trombetas, que é o dia para a gente prestar atenção no que Deus está chamando a nossa atenção, para que então venhamos nos arrepender, para que no 10º dia, depois de refletir sobre as trombetas de Deus, a gente venha então encontrar o perdão dele, porque a gente tem nesse 10º dia aquilo que é chamado de dia do perdão ou dia da expiação, um momento para a gente encontrar o perdão de Deus e refletir alguns dias nesse perdão de Deus, para que então a gente encontre no meio desse 7º mês a festa de cabanas, que é a festa que deve estar acontecendo aqui na semana que vem. E aí você está preparado? Teve ouvidos para ouvir as trombetas de Deus? Se arrependeu das coisas que tinha que se arrepender? Encontrou o perdão de Deus por intermédio do Cordeiro de Deus que foi dado em nosso favor? Então que cada um de nós possa ingressar nessa grande festa, essa festa que representa o grande jubileu celestial, para onde as promessas apontam que estariam aqueles que viverem segundo a fidelidade em Cristo Jesus. E se você aí tem interesse em conhecer mais detalhes a respeito da festa de cabanas, dá uma olhada nessa live que a gente fez alguns anos atrás e a gente se vê então nas próximas palavras. Falou! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Tchau!